Discussão. Se alguém afirmasse que o presente relato não é tanto um caso analisado de histeria, e sim um caso solucionado por conjecturas, eu nada teria a dizer contra ele. É certo que a paciente concordou que aquilo que introduzia em sua história provavelmente era verdade, mas ela não estava em condições de reconhecê-lo como algo que houvesse experimentado. Creio que teria sido necessária a hipnose para conseguir isso. Admitindo que minhas conjecturas também tenham sido corretas, tentarei agora inserir o caso no quadro esquemático de uma histeria adquirida nos moldes sugeridos pelo caso 3. Parece plausível, portanto, comparar os dois conjuntos de experiências eróticas com momentos traumáticos e a cena da descoberta do casal com um momento auxiliar. A semelhança está no fato de que, nas experiências anteriores, criou-se um elemento da consciência que foi excluído da atividade de pensamento do ego e permaneceu, por assim dizer, armazenado, ao passo que, na última cena, uma nova impressão ocasionou forçosamente uma ligação associativa entre esse grupo separado e o ego. Por outro lado, existem diferenças que não podem ser desprezadas. A causa do isolamento não foi, como no caso 3, um ato de vontade do ego, mas ignorância por parte deste, que ainda não era capaz de lidar com experiências sexuais. Nesse sentido, o caso de Catarina é típico. Em toda a análise de casos de histeria baseados em traumas sexuais, verificamos que as impressões do período pré-sexual que não produziram nenhum efeito na criança atingem um poder traumático numa data posterior, como lembranças. Quando a moça ou a mulher casada adquire uma compreensão da vida sexual, pode-se dizer que a divisão dos conjuntos psíquicos é um processo normal no desenvolvimento do adolescente, sendo fácil ver que sua recepção posterior pelo ego proporciona oportunidades frequentes para perturbações psíquicas. Além disso, gostaria, neste ponto, de externar a dúvida de se uma divisão da consciência devida à ignorância é realmente diferente de uma que se deva à rejeição consciente. E se mesmo os adolescentes não possuem conhecimento sexual com muito mais frequência do que se supõe ou do que eles mesmos acreditam. Outra distinção no mecanismo psíquico deste caso reside no fato de que a cena da descoberta, que classificamos de auxiliar, merece igualmente ser denominada de traumática. Ela atuou por seu próprio conteúdo e não simplesmente como alguma coisa que revivesse experiências traumáticas anteriores. Combinou as características de um momento auxiliar e de um momento traumático. Não parece haver nenhum motivo, contudo, para que essa coincidência nos leve a abandonar uma separação conceitual, que em outros casos corresponde também a uma separação no tempo. Outra peculiaridade no caso de Catarina, que aliás há muito já nos é familiar, pôde ser observada na circunstância de que a conversão
a produção dos fenômenos histéricos não ocorreu imediatamente após o trauma, e sim depois de um intervalo de incubação. Charcot gostava de classificar esse intervalo de período de elaboração ou elaboration psíquica. A angústia de que Catarina sofria em suas crises histéricas, isto é, era uma reprodução da angústia que surgira em conexão com cada um dos traumas sexuais. Não comentarei aqui o fato que tenho encontrado regularmente num número muito grande de casos, a saber que a mera suspeita de relações sexuais desperta o afeto de angústia nas pessoas virgens. Caso 5. Senhorita Elizabeth von R. Esse também foi atendido por Freud. No ano de 1892, um médico meu conhecido pediu-me que examinasse uma jovem que vinha sofrendo há mais de 2 anos de dores nas pernas e que tinha dificuldades em andar. Ao fazer esse pedido, acrescentou que julgava tratar-se de um caso de histeria, embora não houvesse nenhum vestígio das indicações habituais dessa neurose. Disse-me conhecer ligeiramente a família e que, nos últimos anos, ela tivera muitos infortúnios e pouca felicidade. Primeiro, o pai da paciente morrera. Em seguida, a mãe tivera de submeter-se a uma séria operação da vista e logo depois uma irmã casada sucumbira a uma afecção cardíaca de longa duração após o puerpério. De todas essas dificuldades e todos os cuidados dispensados aos enfermos, a maior parcela recaíra sobre nossa paciente. Minha primeira entrevista com essa jovem de 24 anos de idade não me ajudou a realizar grandes progressos na compreensão do caso. Ela parecia inteligente e mentalmente normal e suportava seus problemas que interferiam em sua vida social e seus prazeres com ar alegre, a belle indifférence dos histéricos. Como não pude deixar de pensar, andava com a parte superior do corpo inclinada para frente, mas sem fazer uso de qualquer apoio. Sua marcha era de nenhum tipo patológico reconhecido e, além disso, de modo algum era notavelmente mal. Tudo o que se observara era que ela se queixava de grande dor ao andar e de se cansar rapidamente ao andar e ao ficar de pé, e depois de curto intervalo tinha de descansar, o que diminuía as dores, mas não as eliminava inteiramente. A dor era de caráter indefinido. Depreendi que era algo da natureza de uma fadiga dolorosa. Uma área bastante grande, mal definida da superfície anterior da coxa direita era indicada como foco das dores, a partir da qual elas se irradiavam com mais frequência e onde atingiam com sua maior intensidade. Nessa região, a pele e os músculos eram também particularmente sensíveis à pressão e aos beliscões. Abre parênteses, embora uma picada de agulha provocasse, quando muito, certa dose de indiferença. Fecha parênteses. A hiperalgia da pele e dos músculos não se restringia a essa região, mas podia ser observada mais ou menos em toda a extensão das 2 pernas. Os músculos eram talvez ainda mais sensíveis à dor do que a pele, mas não havia dúvida de que as coxas eram as partes mais sensíveis a essas 2 espécies de dor. A força motora das pernas não podia ser qualificada
de pequena e os reflexos eram de intensidade média, não havia outros sintomas, de modo que não existia fundamento para se suspeitar da presença de qualquer afecção orgânica grave. O distúrbio se desenvolvera gradativamente durante os 2 anos anteriores e variava bastante em intensidade. Não achei fácil chegar a um diagnóstico, mas resolvi, por 2 razões, concordar com o que fora proposto por meu colega, isto é, que se tratava de um caso de histeria. Em primeiro lugar, fiquei impressionado com a indefinição de todas as descrições do caráter das dores fornecidas pela paciente, que era, não o bastante, uma pessoa muito inteligente. Um paciente que sofra de dores orgânicas, a menos que, além disso, seja neurótico, as descreverá de forma definida e calma. Dirá, por exemplo, que são dores lancinantes que ocorrem a certos intervalos, que se estendem deste lugar para aquele e que lhe parecem ser provocadas por uma coisa ou outra. Por outro lado, quando um neurastênico descreve suas dores, dá a impressão de estar empenhado numa difícil tarefa intelectual que ultrapassa em muito suas forças. Suas feições se contraem e se deformam como se ele estivesse sob a influência de um afeto angustiante. A voz torna-se mais aguda e ele luta para encontrar um meio de expressão. Rejeita qualquer descrição de suas dores propostas pelo médico, mesmo que ela depois se revele inquestionavelmente adequada. Percebe-se que ele é da opinião de que a linguagem é pobre demais para que ele encontre palavras para descrever suas sensações e de que essas sensações são algo único e até então desconhecido, do qual seria inteiramente impossível dar uma descrição completa. Por esse motivo, ele jamais se cansa de acrescentar novos detalhes sem cessar, e quando é obrigado a parar, com certeza fica com a convicção de que não conseguiu se fazer entender pelo médico. Tudo isso porque as dores atraíram toda a atenção dele para elas. A senhorita Von R. comportava-se de forma inteiramente oposta, e somos levados a concluir que, já que ela ainda assim atribuía importância suficiente aos seus sintomas, sua atenção devia estar em outra coisa, da qual as dores eram apenas um fenômeno acessório, provavelmente, portanto, em pensamentos e sentimentos que estavam vinculados a ela. Mas existe um segundo fator que é ainda mais decisivamente favorável a essa opinião sobre as dores. Quando estimulamos uma região sensível à dor em alguém, como uma doença orgânica ou num neurastênico, o rosto do paciente assume uma expressão de mal-estar ou de dor física. Além disso, ele se esquiva, retrai-se e resiste ao exame. No caso da senhorita Von R., contudo, quando se pressionava ou beliscava a pele e os músculos hiperalgésicos de suas pernas, seu rosto assumia uma expressão peculiar, que era antes de prazer do que de dor. Ela gritava mais e eu não podia deixar de pensar que era como se ela estivesse tendo uma voluptuosa sensação de cócegas. O rosto enrubescia, ela jogava a cabeça para trás e fechava os olhos, e seu corpo se dobrava para trás. Nenhum desses movimentos era muito exagerado, mas era distintamente observável. E isso só podia ser conciliado com o ponto de vista de que seu distúrbio era histérico e de que o estímulo tocara uma zona esterogênica.
Sua expressão facial não se ajustava à dor, evidentemente provocada pela beliscadura dos músculos e da pele. Provavelmente se harmonizava mais com o tema dos pensamentos que jaziam ocultos por trás da dor e que eram despertados nela pela estimulação das partes do corpo associadas com esse pensamento. Observei repetidamente expressões de significado semelhante em casos incontestáveis de histeria, como se aplicava um estímulo às zonas hiperalgésicas. Os outros gestos da paciente eram claros, indícios muito leves de um ataque histérico. Para começar, não havia explicação para a localização inusitada de sua zona histerogênica. O fato de a hiperalgia afetar principalmente os músculos também dava o que pensar. O distúrbio mais habitualmente responsável pela sensibilidade difusa e o local à pressão dos músculos é uma infiltração reumática desses músculos. O reumatismo muscular crônico comum, já mencionei ele, verem entre colchetes 1, a tendência desses distúrbios a simular afecções nervosas. Essa possibilidade não entrava em contradição com a consistência dos músculos hiperalgésicos da paciente. Havia numerosas fibras endurecidas na substância muscular e estas pareciam ser especialmente sensíveis. Assim, era provável que uma alteração muscular orgânica da espécie indicada estivesse presente e que a neurose se houvesse ligado a ela, fazendo-a parecer exageradamente importante. O tratamento prosseguiu na suposição de que o distúrbio fosse dessa espécie mista. Recomendamos a continuação da massagem e faradização sistemática dos músculos sensíveis, independentemente da dor resultante, e reservei para mim o tratamento das pernas com correntes elétricas de alta pressão, a fim de poder manter-me em contato com a paciente. Sua pergunta quanto a se deveria forçar-se a andar foi respondida com um incisivo sim. Dessa maneira, promovemos uma ligeira melhora. Em especial, ela parecia gostar muito dos choques dolorosos produzidos pelo aparelho de alta tensão. E quanto mais fortes eram estes, mais pareciam afastar suas próprias dores para um segundo plano. Entre mentes, meu colega preparava o terreno para o tratamento psíquico. E quando, após 4 semanas de meu pretenso tratamento, propus a ela o outro médico e lhe dei algumas explicações sobre seu processamento e modo de ação, obtive rápida compreensão e pouca resistência. A tarefa em que então me empenhei veio a ser, entretanto, uma das mais árduas que já empreendi, e a dificuldade de fazer um relato dela é comparável, além disso, às dificuldades que tive então de superar. Também por muito tempo fui incapaz de apreender a conexão entre os fatos de sua doença e seus sintomas reais, que, não obstante, deveriam ter sido causados e determinados por aquele conjunto de experiências. Quando se inicia um tratamento catártico desta natureza, a primeira pergunta que se faz é se a própria paciente tem consciência da origem e da causa precipitante de sua doença. Em caso afirmativo, não se faz necessária nenhuma técnica especial para permitir-lhe reproduzir a história de sua doença.
O interesse que o médico demonstra por ela, a compreensão que lhe permite sentir e as esperanças de recuperação que lhe dá, tudo isso faz com que a paciente se decida a revelar seu segredo. Desde o início me pareceu provável que a senhorita Elizabeth estivesse consciente da causa de sua doença, que o que guardava na consciência fosse apenas um segredo e não um corpo estranho contemplando-a. Não se podia deixar de pensar nas palavras do poeta: Das Mädchen da Weissagt verborgen sind. E ele não coloca a tradução para esse poema. A princípio, portanto, pude dispensar a hipnose, porém com a ressalva de que poderia usar ela posteriormente. Se no curso de sua confissão surgisse algum material cuja elucidação não estivesse ao alcance de sua memória. Ocorreu assim que nesta que foi a primeira análise integral de uma histeria empreendida por mim, cheguei a um processo que mais tarde transformei num método regular e empreguei deliberadamente. Esse processo consistia em remover o material psíquico patogênico camada por camada, e gostávamos de compará-lo à técnica de escavar uma cidade soterrada. Eu começava por fazer com que a paciente me contasse o que sabia, e anotava cuidadosamente os pontos em que alguma sequência de pensamentos permanecia obscura, ou em que algum elo da cadeia causal parecia estar faltando. E depois penetrava em camadas mais profundas de suas lembranças nesses pontos, realizando uma investigação sob hipnose ou utilizando alguma técnica semelhante. Todo o trabalho baseava-se naturalmente na expectativa de que seria possível identificar um conjunto perfeitamente adequado de determinantes para os fatos em questão. Examinarei agora os métodos utilizados para a investigação profunda. A história que a senhorita Elizabeth me relatou de sua doença foi cansativa, composta de muitas experiências penosas diferentes. Enquanto fazia o relato, ela não ficava sob hipnose, mas eu a fazia deitar-se e conservar os olhos fechados. Embora não me opusesse a que os abrisse ocasionalmente, mudasse de posição, se sentasse e assim por diante. Quando ela ficava mais profundamente emocionada do que de costume com uma parte da história, parecia cair num estado mais ou menos semelhante à hipnose. Ficava então imóvel e mantinha os olhos bem fechados. Começarei por repetir o que surgiu como a camada mais superficial de suas lembranças. Sendo a mais jovem de 3 filhas, ela era eternamente apegada aos pais e passara a juventude na propriedade deles, na Hungria. A saúde da mãe era frequentemente perturbada por uma afecção dos olhos, bem como por estados nervosos. Foi assim que ela se viu atraída por um contato muito íntimo com o pai, um homem alegre e experiente, conhecedor da vida, que costumava dizer que a filha ocupava o lugar de um filho e de um amigo com quem ele podia trocar ideias. Embora a mente da moça encontrasse estímulo intelectual nessa relação com o pai, ele não deixava de observar que a constituição mental dela estava, por causa disso, afastando-se do ideal que as pessoas gostam de ver concretizado numa moça. Em tom brincalhão, ele a chamava de insolente e convencida, e a aconselhava a não ser categórica demais em seus julgamentos, advertindo-a contra o hábito de dizer a verdade às pessoas sem medir as consequências, e muitas vezes dizendo que ela teria dificuldades em achar um marido.
Ela se sentia de fato muito descontente por ser mulher. Tinha muitos planos ambiciosos, queria estudar ou receber educação musical e ficava indignada com a ideia de ter de sacrificar suas inclinações e sua liberdade de opinião pelo casamento. Assim, nutria-se de seu orgulho pelo pai e do prestígio e posição social da família, e aguardava zelosamente tudo o que se relacionava com essas vantagens. O altruísmo, contudo, com que colocava em primeiro lugar a mãe e as irmãs mais velhas, quando surgia a ocasião, reconciliava inteiramente seus pais com o lado mais áspero de seu caráter. Em vista da idade das moças, ficou resolvido que a família se mudaria para a capital, onde Elizabeth, durante um certo curto espaço de tempo, pôde desfrutar de uma vida mais completa e mais alegre no círculo familiar. Mas sobreveio então o golpe que destruiu a felicidade da família. O pai ocultara, ou talvez tivesse ele próprio subestimado, uma afecção crônica do coração, e um dia foi levado inconsciente para casa, com um edema pulmonar. Foi assistido durante 18 meses e Elizabeth agiu no sentido de desempenhar o papel principal junto ao seu leito de doente. Dormia no quarto dele, estava pronta a despertar quando ele a chamava à noite, cuidava dele durante o dia e obrigava-se a parecer alegre, enquanto ele se conformava com seu estado irremediável, mostrando uma resignação sem queixas. O início da doença dela deve ter relacionado com esse período de desvelos, pois ela se recordava de que durante os últimos 6 meses ficara acamada por um dia e meio por causa das dores que descrevemos. Ela asseverou, porém, que essas dores passaram rapidamente e que não haviam lhe causado nenhuma inquietação, nem atraído sua atenção. E, de fato, só 2 anos após o falecimento do pai foi que ela se sentiu doente e ficou impossibilitada de andar por causa das dores. A lacuna causada na vida dessa família de 4 mulheres pela morte do pai, seu isolamento social, a interrupção de tantas relações que prometiam trazer-lhe interesse e diversão, a saúde precária da mãe, que então se tornou mais acentuada, tudo isso lançou uma sombra sobre o estado de espírito da paciente, mas ao mesmo tempo despertou-lhe um vivo desejo de que sua família logo pudesse encontrar algo para substituir a felicidade perdida, levando-a a concentrar toda a sua afeição e cuidado na mãe que ainda vivia. Quando o ano de luto havia passado, sua irmã mais velha casou-se com um homem bem dotado e dinâmico. Ele ocupava a posição de responsabilidade e sua capacidade intelectual parecia prometer-lhe um grande futuro. Mas para com os conhecidos mais íntimos ele exibia uma sensibilidade mórbida e uma insistência egoísta em suas excentricidades. E foi o primeiro do círculo da família a ousar demonstrar falta de consideração pela velha senhora. Isso foi demais para Elizabeth. Ela se sentiu convocada a empreender uma luta contra o cunhado, sempre que lhe dava oportunidade para isso. Enquanto as outras mulheres não levavam a sério as explosões temperamentais dele, foi um desapontamento penoso para ela ver assim interrompida a reconstrução da antiga felicidade da família. E ela não conseguia perdoar a irmã casada pela complacência feminina, com que esta sempre evitava tomar partido. Elizabeth reteve na memória inúmeras cenas ligadas a isso, envolvendo queixas parcialmente não verbalizadas contra seu primeiro cunhado, mas sua principal recriminação a ele continuava a prender-se ao fato de, em nome de uma
de uma possível promoção, ele ter se mudado com sua pequena família para uma remota cidade da Áustria e assim ter ajudado a aumentar o isolamento da mãe. Nessa ocasião, Elizabeth sentiu de maneira intensa seu desamparo, sua incapacidade de proporcionar à mãe um substituto pela felicidade que perdera e a impossibilidade de levar a cabo a intenção que tivera quando da morte do pai. O casamento da segunda irmã pareceu prometer um futuro mais brilhante para a família, pois o segundo cunhado, embora menos bem dotado intelectualmente, era do agrado daquelas mulheres cultas, educado que fora como acontecera com elas, para ter consideração pelos outros. Seu comportamento reconciliou Elizabeth com a instituição do matrimônio e com a ideia dos sacrifícios que este implicava. Além disso, o segundo casal permaneceu morando perto da mãe, e o filho que tiveram tornou-se o predileto de Elizabeth. Infelizmente, outro acontecimento veio lançar uma sombra sobre o ano em que a criança nasceu. O tratamento do problema na vista da mãe exigiu que ela permanecesse num quarto escuro por várias semanas, durante as quais Elizabeth ficou com ela. Uma operação foi considerada inevitável. A agitação diante dessa perspectiva coincidiu com os preparativos para a mudança do primeiro cunhado. Finalmente, a mãe saiu-se bem da operação, que foi realizada por mão de mestre. As três famílias se reuniram numa estação de veraneio e esperou-se que Elizabeth, que ficara exausta com as ansiedades dos últimos meses, se recuperasse inteiramente durante o período de libertação dos pesares e temores a ser desfrutado pela família desde a morte do pai. Foi precisamente durante essas férias, contudo, que as dores e as fraquezas locomotoras de Elizabeth começaram. Ela estivera mais ou menos concisa das dores por um curto período, mas elas sobrevieram com violência pela primeira vez depois de ela ter tomado um banho quente na pequena estação de águas. Alguns dias antes, ela saíra para dar um longo passeio, na verdade uma caminhada que durou meio-dia, o qual eles relacionaram com o aparecimento das dores, de modo que foi fácil adotar o ponto de vista de que Elizabeth primeiro ficara cansada demais e em seguida se resfriara. A partir dessa época, Elizabeth foi a inválida da família. Foi aconselhada pelo médico a dedicar o resto do mesmo verão a um período de tratamento hidropático em Gastein, nos Alpes austríacos, e viajou para lá com a mãe. Mas foi então que surgiu uma nova preocupação. A segunda irmã ficara grávida novamente, e as notícias de seu estado eram extremamente desfavoráveis, de modo que, a custo, pôde decidir-se a ir para Gastein. Ela e a mãe mal tinham passado 15 dias lá quando foram chamadas de volta pela notícia de que a irmã se achava acamada e em estado gravíssimo. Seguiu-se uma viagem angustiante durante a qual Elizabeth foi atormentada não só por suas dores, como também por expectativas sombrias. Quando as duas chegaram à estação, houve sinais que a levaram a temer o pior, e ao entrarem no quarto da doente, tiveram a certeza de que haviam chegado tarde demais para se despedirem de uma pessoa viva. Elizabeth sofreu não só com a perda dessa irmã, a quem amava ternamente, mas quase da mesma medida com os pensamentos provocados pela morte dela e pelas mudanças que esta acarretou. A irmã sucumbira a uma doença cardíaca que fora agravada pela gravidez.
Surgiu então a ideia de que a doença de coração fora herdada do lado paterno da família. Recordou-se que a irmã morta havia sofrido no início da adolescência de coreia, acompanhada de um distúrbio cardíaco brando. A família culpou a si própria e aos médicos por terem permitido o casamento, e foi impossível poupar o infeliz do viúvo das acusações de ter posto em perigo a saúde da esposa ao provocar 2 gestações em sucessão imediata. A partir desta época, os pensamentos de Elizabeth se ocuparam ininterruptamente com a sombria reflexão de que, quando, para variar, as raras condições para um casamento feliz tinham sido preenchidas, essa felicidade chegara a um fim terrível. Além disso, ela viu mais uma vez o colapso de tudo o que desejara para a mãe. O cunhado viúvo ficou inconsolável e afastou-se da família da esposa. Ao que parece, a família dele, que se afastara durante seu breve e feliz casamento, achou que aquele momento era favorável para atraí-lo de volta para o seu próprio círculo. Não houve meio de preservar a união que existira anteriormente. Não era viável ele morar com a mãe dela, uma vez que Elizabeth era solteira. Como ele também se recusasse a deixar a criança, que era o único legado da esposa morta, sob a custódia das 2 mulheres, deu-lhes a oportunidade pela primeira vez de acusá-lo de crueldade. Por fim, e este não foi o fato menos aflitivo, chegou aos ouvidos de Elizabeth o boato de que surgira uma querela entre seus 2 cunhados. Ela só pôde tentar adivinhar-lhe a causa, mas, ao que parecia, o viúvo formulara exigências de ordem financeira que o outro declarou injustificáveis e que, na verdade, em vista do pesar da mãe na ocasião, ele pôde caracterizar como chantagem da pior espécie. Era, portanto, a infeliz história dessa moça orgulhosa com sua ânsia de amor, incompatibilizada com seu destino, amargurada pelo fracasso de todos os seus pequenos planos para o restabelecimento das antigas glórias da família. Com todos aqueles a quem amava mortos, distantes ou estremecidos, e despreparada para refugiar-se no amor de algum homem desconhecido, ela viveu 18 meses em reclusão, quase completa, não tendo nada a ocupá-la senão os cuidados com a mãe e com suas próprias dores. Se pusermos de lado os grandes infortúnios e penetrarmos nos sentimentos de uma moça, não poderemos deixar de sentir profunda solidariedade humana pela senhorita Elizabeth, mas quer dizer do interesse puramente médico dessa história de sofrimentos, de suas relações com a dolorosa franqueza locomotora da paciente e das possibilidades de explicação e cura proporcionados por nosso conhecimento desses traumas psíquicos?